Agora, dos últimos minutos, Oswaldo Pascoal. Tiro de repórter é isso. Ele é um fenômeno. Tá no telefone agora, com o programa no ar. A informação. Tá como tetra. Será que ele tá conversando algo relacionado às notícias de agora? Não, na verdade eu tô conversando com um amigo meu que é de Santos. Ah, é? É. Sobre Neymar. Daqui a Neymar pouco a gente... pode ser cortado da seleção brasileira nos próximos minutos. O Danilo, zagueiro, agora Danilo do Flamengo, está fora da final de domingo e está fora dos 2 jogos da seleção brasileira contra Colômbia e Argentina. Cortado. E o Neymar pode seguir o mesmo caminho. Gustavo Zupac, boa noite. Tudo bem, Plihal? Boa noite. Pascoal, boa noite, Capita, boa noite, fã de esportes. É uma notícia que, claramente, se confirmada, atrapalha o planejamento do Dorival Júnior, mas é o tipo de circunstância que não surpreende, né? Um jogador com o histórico de lesão do Neymar, que volta depois de 2 anos e faz uma sequência de jogos como ele fez aqui, a chance de um problema muscular aparecer é grande. Apareceu no pior momento desse curto prazo, a ponto de tirá-lo da semifinal do Campeonato Paulista pelo Santos, que era o jogo mais importante que ele podia disputar pelo Santos em todo o seu contrato, né? Porque ele não vai jogar final de Brasileiro, não vai jogar final de Copa do Brasil, ele só tinha o Paulista para tentar ganhar, e pode tirá-lo, ou deve tirá-lo, da sua volta à seleção brasileira. Então, é de se lamentar para o jogador, é de se lamentar para a seleção brasileira, mas surpreende? Não surpreende. O Neymar ter alguma questão física, muscular, a essa altura do seu retorno, infelizmente era bastante previsível. De Santos falam o quê, Oswaldo Pascoal? Boa noite. Boa noite. O capitão é monstro, hein? Capitão é fera. Aí, Zupac, aí, Plihal, um abração pra você que tá em casa. Neymar a nossa cortado, saudação. Oficial? Então, eu ia falar isso aqui agora, Oficial. Né? Então, eu conversei com um amigo, às vezes é assim, eu não consigo fazer as coisas sem perguntar para as pessoas. Eu sou do repórter modelo antigo que ainda liga para as pessoas, né? Eu vou ligar para saber o que está acontecendo, ou mando uma mensagem. Estava conversando com um amigo agora que me disse que o Neymar está fora da seleção. Ele acabou de me confirmar, quando você estava abrindo o programa, que ele está fora da seleção. E essa pessoa ainda me disse o seguinte: puxa vida, ele não sabe a importância que ele tem para o futebol brasileiro. Ele deveria saber que ele é muito importante para o futebol brasileiro. Mas às vezes é difícil a gente entender. E eu também fico aqui com essa dificuldade de entendimento, porque eu e o capitão, no dia da convocação da seleção brasileira, a gente até de uma maneira veemente, a gente aprovou as 2 convocações. Porque esses caras são importantes para juntar os jogadores que estão lá em torno de uma proposta. O Danilo é importantíssimo nisso. É muito importante, porque muitas vezes esses jogadores não têm nenhuma referência. Todos eles, quando o Neymar foi convocado, todos os jogadores consultados, puxa vida, a gente vai encontrar com o Neymar, porque o Neymar é o cara, né? Porque o Neymar substituiu Ronaldinho Fenômeno, Ronaldinho, então ele vem naquela faixa de jogadores excepcionais, e ele é um jogador excepcional. Mas, às vezes, as coisas... É muito difícil ficar fora de... Passou um slide aí da lesão dele, né? Essa foi a lesão dele contra a seleção do Uruguai, que ele ficou um ano fora. Mais séria da carreira dele. Ficou essa contusão do ligamento. Foi um jogo em Montevidéu contra a seleção do Uruguai, numa bola que ele nem disputou com o De La Cruz. O De La Cruz tira o corpo assim, ele vai dominar e pisa e acaba tendo 3 essa lesão. convocados para a seleção brasileira, para o lugar dos 2 cortados. Alexandro, lateral esquerdo. Recuperado de lesão, que voltou agora. Recuperado de lesão. Joga de zagueiro. O Danilo também faz a lateral esquerda, né? Por isso, só o Guilherme Arana foi convocado da posição na lista original. Endrick, reclamado por muitos, né? A ausência reclamada por muitos. Endrick entra na lista e mais um goleiro, o Lucas Perry, hoje goleiro do Lyon, né? Sim, titular do Lyon. Agora, por que 4 goleiros? Eu também não entendi. Bento, Alisson e Ederson. Em relação só se ao algum goleiro se referiu com algum tipo de algum alerta. Ou tiver pendurado. Tem os pendurados. Pode estar pendurado com cartão e aí também. O receio para o segundo jogo. Agora, o Endrick se justifica, embora o Endrick não joga onde o Neymar joga,
Porque o João Pedro joga onde o Neymar joga. Então o João Pedro foi convocado como centroavante. Sem o Neymar, o João Pedro pode ocupar esse espaço no elenco e aí o Endrick ocuparia o espaço de novo. Ele faz isso no Brighton ele joga de ponta de lança. Às vezes ele joga um pouquinho atrás para ser o segundo homem, para encostar no centroavante. E tem o Matheus também, né? O Matheus Cunha. O Matheus Cunha que pode jogar como centroavante e pode jogar também como... Até rende melhor, mas recuadinho. Talvez se o ele Lucas não é 9, Moura, é 8,5, né? Se o Lucas Moura não tivesse se machucado, talvez fosse o Lucas Moura e não o Endrick. Não sei, porque o Lucas faz perfeitamente a função que o Neymar faz no Santos, basicamente o que o Lucas faz no São Paulo. Então, mas o Endrick é chamado e o João Pedro deve trabalhar mais atrás. Eu citei o capitão, porque quando a gente falou da convocação de tal Neymar, de tal Danilo, que a gente concordou com isso, muita gente não concordava, nem com o Neymar e com o Danilo, ou com um ou com o outro, ou com os dois, né? Mas a gente concordou naquele dia, porque a gente entendia que esses caras são importantes para esse momento da seleção. Vai jogar contra a Colômbia, precisando do resultado, porque briga com a Colômbia por uma vaga no Mundial, né? E vai jogar contra a Argentina. Tem coisa mais importante do que Brasil e Argentina? Na América do Sul não tem, só se o Brasil for jogar uma final de Copa do Mundo. Mas o grande clássico do futebol brasileiro é contra a Argentina. E o jogo é em Buenos Aires. Monumental de Nunes. É em Buenos Aires. Então, esses caras seriam importantes. O Brasil perdeu no Maracanã no primeiro turno. Perdeu. Esses caras seriam importantes para a seleção brasileira. E eu estou olhando a cara do capitão e está meio que decepcionado ali. Capita, então, os dois jogadores, exatamente em cima do que o Pascoal acabou de dizer, que foram convocados para esta função extra de abraçar os mais jovens, acabam sendo cortados. Então, assim, quando o Pascoalzinho fala que a gente defendeu a convocação, é porque eles poderiam ser muito importantes nessa questão fora de campo, com a experiência, mas de alguma forma contribuir dentro também, né? Porque eles não são parte da comissão técnica, eles ainda são jogadores de futebol. Então, assim, se você tem o Neymar, quando a gente discutiu sobre a convocação, a gente tinha os dois em condições de ajudar nessas duas questões. E agora olhando, e a gente está aqui para opinar e para mudar de opinião também, né, Plea? Então, assim, eu fui um cara que defendi muito a convocação do Neymar, por tudo que a gente estava vendo dele, né, a dedicação pelo Santos, a maneira como ele se portando também dentro do campo, né, com gols importantes, até mobilizando os seus companheiros, mas o cenário foi se transformando, né? Então, assim, um não corte do Neymar hoje seria uma grande injustiça com um companheiro de profissão dele, sabe? Porque, enfim, é um jogador que ele, por uma questão ou outra, ele não participou do jogo mais importante até aqui do Santos, e a gente já discutiu sobre isso, né? A ida dele ao Rio de Janeiro, então já fica uma observação, e a gente já conversou sobre isso. Agora saíram outras informações, né, desse extra-campo do Neymar, e eu não estou aqui para fazer fofoca, não vou pontuar, mas todo mundo está sabendo. Então aí já muda todo um cenário, né? Então, assim, aquele Fábio Luciano que defendeu a convocação do Neymar naquele momento, ele é totalmente a favor desse corte de hoje. Porque uma que ele não está bom, ele não está recuperado, então ele não vai contribuir dentro do campo, e outra que ele parece não estar preocupado com essa recuperação. Então a gente tem que levar para esses jogos alguém que seja importante na questão de experiência, se não for possível, um cara que consiga dentro do campo suprir e essa questão técnica do Neymar também, e aí é por isso que eu falo com relação ao Endrick, porque é um jogador que não tem experiência, que talvez ele não é um titular efetivo do Real Madrid, mas é uma jovem promessa, é um jogador que quem sabe que pode entregar muito para a seleção como no clube e que está louco, né, de vontade de voltar a vestir a camisa da seleção. Eu não sei se o Neymar, nesse momento, ele está com esse mesmo espírito. Então, assim, a gente deseja uma pronta recuperação para o Danilo, é o que a gente espera. A gente deseja uma pronta recuperação para o Neymar e que esses jogadores que forem convocados realmente abracem essa convocação, porque é muito importante para eles. Você é noveleiro, Gustavo Zupac? Já fui mais. Quando eu era criança, eu era muito. Sabe aquele personagem que passa metade da novela fazendo um monte de coisa errada? Sim. Aí ele, de repente, se regenera. Sim. E você acredita. Você bota fé que realmente esse personagem se regenerou, virou uma outra pessoa. Aí, no último capítulo, você descobre que era tudo uma farsa. Ele segue igual a primeira metade da novela. É mais ou menos por aí, né? Só que não foi no último capítulo, foi antes do último capítulo. Foi bem antes. E assim, e as decisões, e eu já falei isso aqui bastante, porque infelizmente sobre o Neymar as pautas, elas se repetem. As decisões do Neymar sobre a vida pessoal dele, elas dizem
a respeito dele, do pai, da mãe, da irmã, da namorada, da esposa, de quem quer que seja. Então, o que ele faz na vida dele é direito dele e ele tem o direito de fazer o que ele quiser dentro da lei para que ele seja feliz. Não é nossa obrigação, não é nosso direito interferir nisso. Agora, é nossa obrigação olhar o quanto isso pode ou não interferir no que ele é como profissional. Exatamente. E aí a gente elogiar e criticar o que isso respinga na carreira dele. A impressão que eu tenho é que o Neymar ainda acha que ele é jovem o suficiente como atleta para fazer tudo o que ele quer e conseguir ser o craque que ele sempre foi. Porque tecnicamente ele é um craque de bola. Mas a vida dele, a idade chega para o atleta, ele teve um histórico de lesão que acho que agrava ainda essa questão da idade e infelizmente não dá. Fisicamente não dá para ele tocar tudo que ele quer na vida pessoal dele e ainda assim ser o atleta do mais alto nível que ele é capaz de ser. E aí as pautas acabam se repetindo. Mas ele entende que ele acha que a vida pessoal dele não interfere no que ele pode render em campo. Pois é, eu acho que assim, ele tem direito de ser feliz. É muito claro isso. Ele tem que fazer o que dê felicidade a ele, mas entender que talvez isso tenha consequências para a carreira dele. Talvez quando ele tinha 20, 22, 25, 26 anos, talvez interferisse menos. Hoje interfere mais. E me surpreende que toda aquela aura extremamente positiva de o Neymar voltou para o Brasil tenha durado tão pouco. É isso. Tão pouco. A gente já falou de carnaval, a gente já falou de ausência no jogo importante, a gente já falou de corte de convocação, além de outras histórias que estão pipocando por aí. Então, assim, me surpreende que tenha durado tão pouco a aura 100% positiva da volta do Neymar. Espero que ele consiga dar a volta por cima na novela, mas não me surpreende, mas eu lamento que tenha durado tão pouco essa vibe positiva. A gente já vai ouvir o Dorival, ele gravou um depoimento que a CBF TV já publicou. Com o Dorival, Pascoal, você acha que a imagem do Neymar fica um pouco chamuscada daqui para frente ou não? Eu acho que não, porque a seleção brasileira precisa do Neymar. Nós não temos nenhum outro jogador no futebol brasileiro com a capacidade do Neymar. Nenhum. Se você pegar, analisa todos os convocados, todos os possíveis convocados, ninguém tem o talento do Neymar. O Neymar é único para a seleção brasileira. Talvez seja único até para o futebol mundial, né? Eu acho que ele já até foi muito mais protagonista no futebol mundial do que é hoje. Mas ele é importantíssimo para aquele que sonha com uma conquista de Copa do Mundo, para aquele que sonha com o Brasil classificado para a Copa do Mundo. Segue ou considerando imprescindível? Eu continuo achando o imprescindível é uma palavra muito pesada. O imprescindível era um outro que usava a camisa 10. Imprescindível era o Rei. Esse era imprescindível. Agora, diferente, né? O Neymar é diferente. Diferente. Né? O Neymar é um jogador diferente. E ele pode ajudar muito a seleção brasileira, desde que aconteça toda essa dedicação, inclusive que já foi relatada aqui pelos companheiros, em busca de tê-lo na seleção brasileira. O Neymar é um jogador, se ele estiver em boas condições, atuando bem, ele vai estar na lista da seleção brasileira. Porque a seleção brasileira precisa dele, não temos outro jogador. A questão é ele estar em boas condições. Boas condições, em boas mais condições. tempo. Esse é o ponto. Há quanto tempo isso não ocorre? É isso. Não, e a questão é essa sensibilidade que ele deve ter com relação a isso. Ele fala, bom, eu posso fazer tudo o que eu quiser, que a hora que chegar perto de uma Copa do Mundo, vai esquecer. Todo mundo vai esquecer e na cabeça dele ele vai estar preparado, né? Porque ele sempre pensou assim, o atleta pensa assim, eu vou passar por esse problema, mas em breve eu vou estar recuperado e vou estar entregando o que se espera de mim. Só que a vida, ela pune porque o tempo é cruel, né? Então, tudo que você faz como jovem, o seu corpo dá respostas quando você vai envelhecendo. E a vida é assim, por isso que é tão bacana, por isso que você tem que amadurecer. Por que você tem que amadurecer? Porque quando você é jovem, você pode tudo, o seu corpo aceita. Quando você vai envelhecendo, o seu corpo vai te cobrando. Então, você tem que amadurecer algumas coisas do seu dia a dia, corrigir alguns caminhos, porque, enfim, você vai pagando um preço cada vez mais alto. E é isso que chama a atenção que ele ainda não percebeu. Mas eu acho que ele tem essa sensação de que... Você acha que ele não se sente ameaçado? Ele não se sente ameaçado. Porque logicamente, a gente pontua quando tem que pontuar duro. Só que a gente, quando ele está em campo, quando ele rende, a gente somos os primeiros a exaltá-lo, a colocá-lo no pedestal. Ele tem a proteção de todas as comissões da seleção, porque o cara que é profissional de futebol, que estuda, ele sabe que ele é diferente. Ele tem a proteção do grupo também de jogadores, porque ele pode fazer o que ele quiser, que os jogadores vão continuar dando entrevista falando que o maior ídolo deles é o Neymar. E é aí que pega um pouco em mim, sabe? Porque eu acho que a seleção, esses meninos...
E assim, eu fico triste de falar, mas eu tenho obrigação de falar. Eu acho que assim, eles tinham que olhar para uma outra referência, sabe? Eles tinham que olhar para o Neymar como um extra classe. Um cara que, pô, jogando futebol, ele tem um talento. Mas como ídolo maior, como referência, eu acho que você pode direcionar um pouco o olhar, porque a gente sabe que alguns movimentos que ele tem não são exemplo, né? Por exemplo, eu falo por mim, não é exemplo meu filho. Quando meu filho fala que o Neymar é um exemplo, né? Não fala, né? Mas se falasse, porque, enfim, isso não ia soar bem para mim, assim, porque como jogador ele é excepcional. Mas na condução tem algumas questões, então é isso. Mas assim, num resumo geral, quando ele está em forma, em condições, e eu me incluo nisso, a gente olha para ele como imprescindível. Independente do que aconteceu no passado, ele é um cara que pode ser importante para a seleção. Então isso acontece em todos os setores do esporte e talvez ele se defenda nessa questão. Eu posso fazer tudo o que eu quero, eu posso me machucar até o momento X, que na hora da convocação, no momento importante, se eu estiver em condições, eu vou ser convocado. E o que contribui é um preço que ele paga. Para esse tipo de sensação de que quando eu estiver bem eu volto, joga a favor dele, caso ele tenha esse tipo de sensação, o fato de a seleção viver os seus piores momentos dos últimos muitos anos. Eu digo não só agora, mas da Copa de 22 para cá, a seleção brasileira vive um dos seus piores momentos. E isso favorece, que se a seleção tivesse encaixada sem o Neymar, acho que ele se sentiria na obrigação de estar melhor para poder voltar, para poder pleitear um espaço. Uma vez que a seleção, assim, o combo perfeito foi esse. O Neymar ficou 2 anos fora do futebol, machucado, talvez nos 2 piores anos da seleção brasileira. Então, no imaginário das pessoas, o Neymar que estava ausente não era o Neymar de agora, era o Neymar de 2015, 2016. Então, quando o Neymar voltar, tudo voltará a ser como antes. Mas o Neymar não está conseguindo voltar a ser como antes. E acho que é preciso, eu espero que ele consiga, mas é preciso trabalhar com a possibilidade de aquele Neymar melhor, um dos melhores do mundo, talvez aquele Neymar não jogue mais com regularidade para servir a seleção brasileira. Tem uma coisa... A seleção pode ganhar a Copa sem o Neymar, eu acho que pode. É evidente que com o Neymar em forma é mais provável, é mais possível, mas... Tem como a gente ter um time capaz, não entrar como favorito, mas capaz de brigar para ganhar uma Copa do Mundo? Você pensa. Rafinha. Talvez o melhor do mundo na atualidade. Rafinha, ele e o Salah... São os 2 melhores do mundo. São hoje os 2 melhores jogadores do mundo. Indiscutivelmente. Você pode abrir o Savinho pela direita, pode abrir o Vini Júnior, que é atual melhor do mundo, pela esquerda, e o Rodrigo jogando ali à frente. Esse quarteto. Esse quarteto não briga por Copa do Mundo? Eu acho que fica faltando profundidade para a seleção brasileira, porque você não tem um centroavante. Mas com o Neymar também não teria. Sim, mas você teria que buscar um cara para definir jogo. E o cara que define jogo está se recuperando. Ou coloca o Endrick para jogar, a gente já falou do Matheus, a gente já falou do João, que eu acho um baita jogador, esse João Pedro é um baita jogador. Ele é abusado, ele domina umas bolas diferentes, ele domina de letra, o negócio tudo. Ele é enjoado até para dominar a bola. Mas você vê como é que são as coisas? O Neymar não tá? Sabe onde que vai cair outra vez a responsabilidade? No Vinícius Júnior. Mas eu acho que hoje ele divide um pouco mais com o Rafinha, por exemplo. Mas o Vinícius, ele se sente com essa obrigação. Responsabilidade, sim. Já reparou isso? Tirar esse peso Já reparou também, isso nele? Ou é só minha impressão? Não, vocês repararam? Ele chama. Porque acho que talvez a fase do Rafinha talvez ajude o Vinícius a entrar um pouco menos pressionado. Porque ele é difícil também imaginar que um cara sinta tanta pressão vindo do Real Madrid, que é o clube onde você não pode jogar mal. Não é pressão. Ele se pressiona. Ele se pressiona. Ele se pressiona. Não é pressão externa. Ele se sente na obrigação de ser o Neymar, de ser o substituto do Neymar. Entendeu? Mas isso não deve ser feito dessa forma. Aliás, isso tem que ser dividido. Tem lá o Rafinha. Você quer saber de uma coisa? Eu acho o Rodrigo um baita jogador. Se o Rodrigo jogasse na seleção da Inglaterra, da França, da Alemanha, da Itália, ele seria gênio, seria colocado num pedestal. Aqui na seleção do Brasil, ele se soma aos outros. Mas ele é espetacular. E a seleção não tem um conjunto bom, e isso atrapalha todos eles. Claro. Né? Todos eles. Não agora, pode ser coincidência que nenhum dos 4 jogue na seleção. Você precisa ter, para jogar esse quarteto, Gerson. A gente enumerou esse quarteto. Para jogar esse quarteto, você tem que ter uma sustentação defensiva muito grande. Você tem que sustentar defensivamente com pelo menos um homem, um cão de guarda na frente da zaga, que a gente continua buscando. A gente olha para a seleção brasileira, você fala, hoje quem é que vai ser o volante? Cada dia um vai ser o volante. O segundo volante eu sei quem é. Gerson. É o Gerson. Aí o primeiro vai ser o Bruno. Eu não sei se vai ser o Bruno. Vai ser Bruno e Gerson. Sabe, é baita jogador. Quando ele joga na Inglaterra de terno. Capitão do time. Joga de terno, sapato de cromo alemão e não escorrega.
Ele é domingo e ele joga agora a final da Copa da Liga contra o Liverpool. Ele joga de terno no meio campo, com aquela gravata bonitona, igual do segundo. O segundo botou uma gravata que estava espetacular. O segundo tava uma gravatinha. Então, ele joga de terno, sapato de cromo alemão, aquele sapatão de cromo alemão, com aquela cola. Sabe que na Alemanha tem que usar sola grossa, né? Porque faz muito frio, então aquela sola de couro é grossa. E não escorrega no campo, de tanta categoria que ele tem. Só que precisa jogar na seleção brasileira isso. Precisa reproduzir esse futebol na seleção brasileira. Ele, como tantos outros jogadores que não conseguem reproduzir o mesmo futebol dos seus clubes na seleção brasileira. O que é? Falta de companhia? Não é boa a companhia dos caras da seleção? Puxa vida! Ó, o Brasil vai ter um lateral direito que voa. Wesley. Se o Dorival quiser escalar, ele voa. O lado esquerdo tem outro lateral que voa, que é o Arana. E aí, o Arana, você vai jogar com esse sentido de organização, que vai permitir que os dois laterais avancem, ou os dois laterais ficarão contidos, porque se jogasse o Neymar, eles ficariam contidos. O direito Alguém tinha que sustentar um pouco mais. O direito ele tem segurado, né? Ou o Danilo, ou o Wanderson. O lateral direito tem ficado para o ponta direita jogar espetado e o lateral esquerdo espetar para o Vinícius ir um pouco mais para dentro. Isso eu não sei se vai atrapalhar. Eu gostaria de ver o Wesley jogar. Mas talvez esse aspecto tático faça o Dorival não colocar o Wesley. Tudo isso passa pela... Veja como eles estão falando. Tudo isso por conta do Neymar. Com a presença ou com a ausência dele. Na ausência dele, a gente está enumerando tudo isso na seleção brasileira, porque o cidadão... Eu não sei nem se hoje o torcedor brasileiro tem toda... Eu não sei se eu sou mais apaixonado pela seleção brasileira, ou se eu ainda sou esse apaixonado pela seleção do Brasil. Eu também sou, viu, Pascoal? Que me emociona. Todos, mas entendeu? Eu sou, porque às vezes as pessoas não têm mais esse carinho. O torcedor está de bode no momento, sem dúvida alguma. Não tem esse carinho. E a gente fica na falando essas coisas, incentivando, querendo ver a Agora, seleção. Pascoal. Você quer osso contra a Colômbia jogando em Brasília, e é duplo osso jogando contra a Argentina. O pessoal fazer uma meia culpa Buenos que vale a Aires. pena, aquilo que foi da novela, eu fui um desses telespectadores aí. Você acreditou? Eu acreditei. Com 50 anos nas costas, quando eu vi ele voltando, o amor ao Santos, a apresentação, né, que ele estava emocionado, os primeiros jogos, as entrevistas, eu fui um cara que acreditei, assim, falei, cara, ele vai entender o que ele representa para o nosso país, ele está voltando, né, para o Brasil, ele vai entender a importância que ele tem um ano e pouquinho para a Copa. Um ano e pouco para a Copa. Então é isso, cara. Se a gente critica, eu faço essa meia-culpa, porque eu fui um desses caras que, mesmo velho, calejado de bola, e, enfim, escutei muita besteira de amigo, né? Capeta, o cara não muda, sabe? Aquele negócio esquece, velho. Você tá, que mundo que você vive, sabe? A experiência que você tem de futebol, mas eu tive essa sensibilidade de que poderia ser diferente. Agora esse início tá, enfim... Não vou dizer decepcionando, porque ele não tem, né, talvez não seja essa preocupação dele, mas é algo que, para mim, assim, tem uma importância. Sabe a impressão que eu tenho? Se o Brasil tivesse hoje um treinador estrangeiro, um grande treinador, tamanho do Ancelotti, que foi falado aí por mais de 2 anos, acho que dificilmente o Neymar seria chamado para a seleção brasileira. Ele teria que estar num estágio triplamente melhor. Ele teria que provar que ele estaria apto a voltar. E se a seleção tivesse melhor como time... Futebol também, jogado hoje, né? Sim. Mas a gente não pode culpar o Dorival por isso não, sabe assim? Não, porque se fosse um treinador estrangeiro, o Neymar seria diferente. Essa culpa não é do Dorival não, essa culpa não é dele não. O tamanho que ele é perto do Ancelotti, o conhecimento de bola que ele tem, isso é um problema que não é do Dorival. Ele é um problema... chamou bem rapidinho o Neymar, né? Não, ele chama, mas então, é assim, é isso que a gente também tem que se colocar no lugar. E assim, tem gente que não chamaria. Eu, particularmente, acho que seria muito importante. O Neymar foi convocado sem ter feito nenhum jogo pesado. Eu sei, mas aí tem essa questão. Ele estava em condições de jogo, ele estava conseguindo entregar algo que chamava a atenção, né? A gente detalhou algumas coisas, bola parada, sabe? Até o posicionamento, que ele se movimenta um pouco. Você acha que ele jogaria? Não jogaria. Não, eu acho que não seria certo ele jogar. Seria o combo que a gente discutiu. Ele vai entrar em alguns momentos. Seria a experiência dele, a interferência nos companheiros, o ambiente, acho que ia melhorar muito naquela batida que ele estava lá no começo do Santos. E aí, em algum momento, ele poderia ser importante nessa questão técnica, como o Danilo. Você não consegue olhar para o Danilo, titular da seleção brasileira. Só que ele é um jogador que, em algum momento, ele poderia entrar, contribuir, posicionamento, fechar uma linha, sabe? Aí também usar do Danilo a experiência dele. Agora o Danilo não tem como, ele está machucado e ele está, né, pelo que a gente sabe, ele está tentando ou tentou se recuperar ao máximo para que estivesse na convocação. Até para jogar a final do jogo. Então não dá para também colocar Danilo e o Neymar. Exatamente. O capitão do time. Então é isso, assim. Então eu acho que os dois teriam muita importância, mesmo não vivendo seus melhores momentos técnicos. Seriam importantes no campo e seriam importantes fora dele.
Agora, diante de todo esse cenário aí, tem gente que merece mais. Vamos ouvir o Dorival, então, como prometido? Pode rodar. Nos últimos dias, após a convocação do dia 6 de março, às 11 horas da manhã, nós recebemos um comunicado do Departamento Médico da Seleção, na pessoa do Dr. Rodrigo Lasmar, vem nos atualizando a respeito da situação de todos os atletas, em especial Neymar do Santos, Danilo do Flamengo e Ederson do Manchester City. Após a realização dos exames no dia de hoje, estão em processo de recuperação em seus clubes, porém não estarão aptos a servirem a seleção brasileira nessa próxima data FIFA. Sendo assim, nós estamos desconvocando os 3 atletas e, em razão, convocando Lucas Perry, do Lyon, Alexandro, do Flamengo, e Endrick, do Real Madrid. Tá respondido. Cortou o Ederson, essa goleiro do Manchester City. O Ederson também, muitas vezes, acaba tendo a infelicidade de não poder servir a seleção brasileira, né? Não é a primeira nem a segunda vez que acontece. Olha lá, números gerais do Neymar pela seleção brasileira. Jogos oficiais, 128. Os números são fantásticos, né? 79 gols, 59 assistências. A última partida, aí começa a pegar 18 de outubro de 2023, o jogo em que ele se lesionou com gravidade, como lembrou o Pascoal agora há pouquinho, contra o Uruguai, na derrota em Montevidéu, no primeiro turno das eliminatórias, 2-0. Esses números são daquele outro Neymar, né? É isso, daquele que a gente gostaria de ver mais, né? E que, sinceramente, espero que a gente consiga ver. E essa dúvida vai existir. A mesma dúvida que existia quando ele foi contratado pelo Santos. Qual Neymar a gente vai ver? Qual Neymar vai ser possível se recuperar, né? E aí, quando a gente pega o fato de hoje e até a ausência dele contra o Corinthians na semifinal e vai olhando para trás, a gente começa a se questionar, não só a questão até que ponto a ida ao Carnaval atrapalhou. Não, isso não tem como a gente medir. Se alguém tiver certeza que a ida ao camarote do Carnaval atrapalhou o agravamento da lesão, essa pessoa não está falando com conhecimento. A pessoa pode achar. Agora, saber se atrapalhou ou não tem como. Claro que era muito, e eu assisti o programa que vocês fizeram falando sobre, era muito mais recomendável para alguém na condição dele repousar do que virar 2 noites em claro. A gente não consegue afirmar. Agora, voltando também, eu acho que a gente tem que questionar, será que a sequência que ele teve era mais adequada para um cara que ficou 2 anos sem jogar? Ele fez 7 jogos pelo Santos, com uma média de 74 minutos por jogo nesse recorte. Depois de ter ficado 2 anos sem jogar. E aí eu me pego me perguntando, será que essa sequência foi a mais indicada para a recuperação ou foi a mais indicada para que ele pudesse convencer o Dorival que ele poderia ser convocado? Não, para ele mostrar a sequência, que ele podia jogar. A sequência tem data, tem data marcada. Ele só tem 14 jogos do Campeonato Brasileiro para jogar. Ele precisava acelerar todo o processo para estar em condições pelo Santos, porque o período dele de contrato com o Santos é muito pequeno. Mas acelerar o processo também o expõe mais à lesão muscular. Ele vai ficar no Santos. Eu sempre... E quanto pior... Hoje sim, mas eu não sei daqui uma semana. De obra que ele está fazendo e outra, quem é que vai contratar um jogador que não joga? Mas esses planejamentos, o de jogos, isso passa totalmente por ele, né? Então, é assim, isso. eu quero só, porque assim, a gente não imagina que o Neymar, que alguém obrigou ele a fazer esses jogos. Exato. Porque ele é um jogador que o tamanho dele, e a gente vê informações... Ele tem um staff todo pessoal para cuidar dessas coisas dele. Ele teve interferência no vestiário, no ônibus, enfim, é legal pra caramba isso, porque ele traz uma bagagem internacional, ele sabe o que é bom, o que é ruim para o atleta, para o condicionamento, para a recuperação. Isso é ótimo para o Santos. Quando ele chega lá e fala, a gente tem que ter um campo melhor, um vestiário melhor, uma sala de fisioterapia melhor, isso é ótimo para o futebol, para o Santos principalmente. Só que a gente imagina que esse planejamento também foi feito por ele, pelo staff dele, que a gente sabe que o staff dele talvez seja maior do que o staff do Santos, as pessoas que controlam isso. E jogo tudo quarto domingo. Essas orientações que a gente tem que, sabe, e que a gente fica tentando decifrar, sabe? Quem orientou ele a fazer isso, sabe? Quem não corrigiu em algum momento que poderia ser para ele dar uma segurada, para tentar descansar? E é isso que chama a atenção da gente. Eu fiquei sabendo ontem, eu não sabia dessa informação, desinformação minha, que esse staff fica no campo com ele o tempo inteiro
ele só trabalha com os demais jogadores nas atividades com bola. É isso. Assim, O mas resto isso- é tudo sim. com esse staff Mas à parte. isso ele Ricardo carrega Rosa, isso há um trabalha- bom Não é tempo. só o já, Ricardo, né? não, é uma equipe Sim, é uma grande. equipe. Mas isso ele já tem há um tempo, né? Esse staff dele é um staff que ele carrega há algum tempo no clube, assim. Então Ele já isso foi no chama Paris ainda mais Saint-Germain, atenção. já- Uma Paris da Saint-Germain já era assim, personalidade Já dele. tinha, o Ricardo já estava com Não, ele. mas o Ricardo, era fisioterapeuta. o personal dele. Personal. Não, Ele ele fazia um trabalho complementar, como todos esses caras têm. fisioterapeuta Eu tô falando dele, os caras médico, no Isso, campo. exatamente. médico, fisioterapeuta e preparador Os profissionais físico, ele dele têm muito mais autonomia em si carreira sobre toda. ele do que os profissionais do clube em si que ele está trabalhando. Então, Aí, eu não vou nesse nesse- caso aí, assim, a gente sabe por que a gente está falando isso? Porque a gente sente a ausência do Neymar. É, exato. A gente gostaria de ver o Neymar na seleção brasileira. Foi muito ainda. É um sentimento, assim, fica a gente expõe o sentimento de quem gostaria de ver a seleção brasileira bem, do Neymar jogando pela seleção brasileira. Talvez esse seja o impacto da nossa frustração, da nossa tristeza, por tê-lo fora da seleção nesse momento, cortado da E seleção vê-lo jogando brasileira. com o Vini, né? Com É. o Rodrigo, com Pô, o Rafinha. ó, Imagina, a gente fica pensando isso. Então, você vê como é que são as coisas. Exatamente. Os caras que jogariam teoricamente com ele na frente, todos eles se espelham no Neymar, Exato. no jogador que o Neymar é. Inclusive o Estevão, que falou, puxa vida, eu vou poder encontrar com o meu ídolo Isso. na seleção Agora tem brasileira. 17 anos, É? isso? Então, Isso tem até um impacto agora, que a gente fala que a convocação do Neymar teria um impacto positivo, esse corte também tem um impacto negativo para os caras, sabe? Porque dá uma, sabe, Dá dá uma uma quebrada. murchada, dá uma quebrada, né? Dá uma quebrada. Agora, deixa eu fazer quero agradecer aos meus amigos lá de Santos. Eu sou daquele tempo que o repórter não precisa falar o nome de quem ajudou. Então, muito obrigado aí, rapaziada aí de Santos, né? Meus amigos aí, muito obrigado pela ajuda. E o brilhante Pedro Ivo Almeida, que deu a informação em primeira mão aqui para a gente ficar correndo atrás da informação. Por Pedro, um grande abraço, mais um grande furo de reportagem. E um abraço para meus amigos lá de Santos que conseguiram mandar a tempo a confirmação do corte do Neymar. Obrigado. Primeira parada do ESPN FC de hoje.